Queridos amigos, este é o horário extraordinário em que a rede nos convida a um bailado. Então, quando você fechar o olho para meditar, eu vou acordar você fazendo uma pergunta. O que você está meditando? O que você descobriu? Vimos pela manhã, efetivamente, que a amorosidade tem sido um desafio olhado sob a perspectiva espírita. E de que nessa inserção, nós precisamos estar muito atentos para avaliar o quanto o amor comparece nas nossas vidas e o quanto ele é maduro ou imaturo. Vimos que estamos em trânsito da imaturidade para a maturidade. De que saímos de um processo limitante, limitado, pequeno, para avançarmos para a amplidão de um amor que aponta em uma direção cósmica. Vimos igualmente que nessa perspectiva dessa andança amorosa, há muitas coisas que nós confundimos com amor, mas não tem nada a ver com amor. São distorções, são esquisitices, são aspectos que simulam o amor sem o selo e são tomados como, nessa perspectiva, nós precisamos estar muito atentos, não para fazermos um movimento de autorrecriminação, não para nos rejeitarmos enquanto aquilo que estamos apresentando no nosso devir, no nosso movimento evolutivo, mas sobretudo para poder, em nos vendo, em nos conhecendo, darmos um trato adequado para que a nossa andança, ela seja mais coerente, congruente e sinérgica, ou seja, para que o rumo esteja certo, para que o próximo passo seja um passo para frente e para o alto, para que não fiquemos andando em círculo como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem poder visualizar de que apenas ver as mesmas paisagens faz as mesmas coisas como todos os processos neuróticos, de que é necessário avançar evolutivamente, para não ficar na neurose, também para não ficar na psicose, que é quando nós tomamos o amor, literalmente por outra coisa, numa contradição esdrúxula, e fazemos uma ruptura da nossa relação com a amorosidade, com o divino, e criamos um surto dentro da nossa movimentação existencial, agindo, seja como alguém que tem um transtorno psiquiátrico, seja alguém que está desencontrado de si mesmo. Pode não ter um transtorno psiquiátrico, mas traz uma fragmentação de tal ordem que experimenta uma movimentação de sofrimento, de dor, quais as pessoas que buscam, em nome do amor, aprisionar-se às coisas, as pessoas que buscam, em nome do amor, juntar patrimônio, aqueles que, em nome do amor, experimentam um sexo banalizado, descartável, como aqueles, em nome do amor, experimentam o isolamento social na busca de encontrar-se e encontrar o divino, e passam uma vida inteira distante da sociedade, em que foram chamados a contribuir, transformando-se e transformando a sociedade.
Vimos, portanto, essas esquisitices que nós podemos todos fazer em nome do amor. Mas é necessário, para olhar nesse caminho mais adequadamente, que possamos resgatar a fala do Espírito de Verdade a Allan Kardec. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. É um convite que o Espírito de Verdade se nos faz, para que possamos linkar essas duas possibilidades que devem juntas, sinergicamente, ordenadas uma com a outra, potencializar o nosso processo evolutivo. O sentido da palavra instruí-vos está bem aposicionado numa linguagem mais atualizada com o conteúdo da educação. Por isso, o processo educativo, ele faz parte da nossa dinâmica existencial, no nosso salto de qualidade que todos almejamos estabelecer para que, ao lado da amorização, possamos dar o grande voo regenerativo de nós mesmos e a nossa grande contribuição para a sociedade. Espíritas, educai-vos, poderíamos dizer com essas palavras, tomando o conteúdo, o sentido espiritual da fala do Espírito de Verdade. E, portanto, é nessa direção que nós vamos tecer algumas considerações em torno daquilo que está posto como a temática para esta tarde, falando-nos da educação como essa alavanca que deve compor, através do Espiritismo, e nos espíritas especialmente, um movimento regenerador da humanidade. Há um sincronismo, posto que a evolução da humanidade se faz pela força das coisas. O progresso, ele é inevitável. Ninguém consegue deter a marcha do progresso, como ninguém consegue segurar o movimento dos astros. Ninguém consegue evitar o amanhecer. Por isso, quando surge a virada do milênio, o relatório Jacques Delors, na Europa, traz como proposição para o terceiro milênio uma proposição de educação que nós queremos fazer um link com a proposta espírita, porque ela representa aquilo quanto precisamos estar atentos no movimento de transformação da humanidade, no status regenerativo para o qual nós caminhamos. A palavra de ordem é aprender. Ou seja, nós sairmos da posição da arrogância de quem ensina para a posição do aprendiz, de quem está aberto para aprender alguma coisa a mais. Conta-se que na barca, vivenciando na Amazônia o fenômeno da pororoca, estavam o barqueiro, um professor e um operador da área do direito, um advogado. Enquanto a barca ia caminhando serenamente, conduzida pelo barqueiro, o operador do direito, o advogado, querendo apresentar a posição de que era mais, naquele conjunto de 3 pessoas, e querendo mostrar a sabedoria e a importância de si próprio, olhou para o barqueiro e disse: você efetivamente conhece os seus direitos? Conhece a Constituição? E o barqueiro disse: não, eu não conheço. Ele disse: que pena, você está perdendo a metade da sua vida. A professora, que era arrogante, vendo a fala do advogado, não quis ficar por baixo, olhou para o barqueiro, também indiretamente se dirigindo ao advogado, mas perguntou para o barqueiro: e você sabe ler e escrever? E o barqueiro disse: infelizmente não sei. Ela disse: que pena, você perdeu
a metade da sua vida. De repente, começou a surgir o fenômeno da pororoca, em que o mar empurra o rio, e foi se estabelecendo uma onda progressivamente maior. E à medida que a onda começou a se tornar assustadora, como um pequeno tsunami à distância, no horizonte, o barqueiro olhou para os 12 e disse: vocês sabem nadar? O advogado e a professora disseram a uma só voz: não! Ele disse: infelizmente, vocês perderam a vida inteira. A vida é assim. Se somos arrogantes, estamos condenados a mortes psicológicas, figurativamente falando. Estamos condenados a frustrações, a espaços de escuridão, porque a arrogância está sempre bem distante da sabedoria. Quando nós achamos que somos, e nos achamos, na linguagem jovem, nós estamos exatamente nos distanciando da posição daquele que está aberto para continuar avançando. Nós estamos parados numa rotatória, guardando a presunção de que a gente vale mais do que os outros, e de que detemos um conhecimento que se sobrepõe aos outros. Esse olhar, efetivamente, ele conspira contra esse novo movimento de educação. Não foi sem razão que Sócrates, ao seu tempo, quando a respeito da consulta ao santuário de Delfos, os deuses haveriam de responder a pergunta que deveria ficar célebre na história: qual é o homem mais sábio da Grécia? E o santuário respondeu, para a tristeza de todos os filósofos: Sócrates. Sócrates era um homem comum, por assim dizer, considerando-se a vivência que ele tinha à época, mas era um homem incomum porque detinha uma sabedoria que sobrepujava aos seus contemporâneos. As pessoas apressadas em foram lhe perguntar se ele efetivamente dava-se conta da resposta e se ele concordava. Ele disse que sim. Ele concordava com os deuses que diziam que ele era o homem mais sábio da Europa. E ele concordava porque ele era a pessoa que tinha ciência de que a sua sabedoria era em saber que nada sabia. Ou seja, ele se colocou na posição de que estava aberto para aprender, de um ignorante. Porque quanto mais sábio é uma pessoa, menos arrogante ela deve ser. Quanto menos ela sabe, mais arrogante ela se coloca. Aprender é o ato daquele que se coloca aberto para poder ser com o outro numa relação efetiva de crescimento. Por isso a palavra aprendiz é uma palavra-chave nesse relatório, e que aponta em 4 direções que lembram, numa certa medida, a figura de Jesus ao seu tempo, quando conversando com Nicodemos à noite, e Nicodemos lhe indaga acerca do como ele deveria fazer para alcançar a plenitude, a felicidade, na linguagem de hoje. E Jesus diz: é necessário nascer de novo. O diálogo cresce, vai se desdobrando. Nicodemos sabe que está diante de um sábio. Aliás, ele antecipa essa percepção, dizendo que Jesus estava com Deus, porque só quem estava com Deus poderia fazer o que ele fazia, caracterizando que a sabedoria não é uma atitude intelectiva, é uma atitude daquele que consegue ser no mundo, fazendo. Portanto, Jesus era diferenciado para Nicodemos. E quando o diálogo corre acerca do nascer de novo, Nicodemos entende que era o processo do renascimento, mas a compreensão à época ainda era muito empobrecida. A ideia da reencarnação não era generalizada. E assim ele indaga: mas como pode um homem que já vai velho voltar ao ventre da sua mãe para nascer da água e do Espírito? E Jesus diz: mas ora, se eu falo das coisas da terra e tu não me entendes, quanto mais se eu falar das coisas dos céus. É a fala da ciência. Até hoje,
a ciência se debruça para nos estudar e tenta responder a algumas questões da natureza, estudando a própria natureza, para nos iluminar. E esse caminho é um caminho portentoso, porque vai acumulando conhecimento, vai nos dotando de mais informações, nos proporciona mais comodidade, mas tem muitos senões, tem muitos buracos negros, muitos pontos cegos. Há muita ignorância de uma ciência que não tem consciência, porque a ciência ainda está nas coisas e não está estudando profundamente a consciência, a despeito de algumas disciplinas estudarem o psiquismo, mas não dão conta de mergulhar nas entranhas da consciência que a ciência deve ter, ou de que a ciência deve conquistar enquanto sabedoria. Do mesmo jeito, como quando Jesus, na fala de Mateus, aparta-se e vai fazer jejum, meditar, e ele é abordado pelo diabo, por Satanás, que lhe propõe uma solução de sedução pela via de uma proposição esquisita, que fala exatamente da fome para alguém que jejuava, dizendo: tu, se tiveres com Deus, tu podes transformar pedra em pão. Era uma fala incitatória para que Jesus rompesse o jejum. E Jesus então propõe: nem só de pão vive o homem. É uma contraproposição, ou é um acréscimo. Satanás não se dá por vencido e vai para uma outra posição, dizendo: eu quero que tu possas ir aos píncaros do templo e de lá te projetes, porque os anjos, segundo diz a tradição do povo, a tradição divina, eles vão te segurar e tu não tropeçarás sobre pedra alguma. Ao que Jesus redargue, de uma forma a também fazer uma nova contraproposição, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus, fazendo menção também à tradição, já que o diálogo era sobre a cultura do povo hebreu até então. Satanás não se dá por vencido e diz: então, eu vou te levar para a montanha mais alta, vou te mostrar todos os reinos e vou te conceder poder sobre todos eles, se tu, numa certa medida, puderes me idolatrar. Ao que Jesus contrapropõe, dizendo: não só tentarás o Senhor teu Deus, mas prestarás somente a Ele, ao divino, que é único, o culto soberano. São três proposições que falam, na atualidade, da dimensão econômica, nem só de pão vive o homem, da dimensão mágica, projetar-se do templo e ser seguro pelos anjos, e da dimensão política, que é uma relação de poder, quando Satanás propõe de que daria todos os reinos do mundo se Jesus o adorasse. Naturalmente que estamos tratando aqui de uma fala metafórica, simbólica, e que estamos trazendo aqui a guisa de reflexão para tratar a dinâmica do aprendizado nesses tempos de mudança. O mundo está cheio de ciências, mas o nosso aprendizado ainda é demasiado pequeno para abarcarmos a extensão da vida. Tudo que compreendemos é aproximadamente 4%, segundo os astrofísicos, do que é a realidade cósmica. Na fala dos astrofísicos, 4% são formados pelos elementos da nossa tabela periódica, palpável, concreto. Depois nós temos um percentual de aproximadamente 26%, compondo o universo, daquilo que é chamado a matéria escura, descoberta a partir de uma hipótese estudando as galáxias de Magalhães, acerca de uma dimensão de matéria que os físicos, os astrofísicos, imaginavam que pudesse existir, examinando a dinâmica galáctica de Magalhães, sobretudo, puderam concluir pela existência da matéria escura,
e conclui um grupo de astrônomos de que 70% do universo, a 70% que restante, é formado de uma energia escura. É curioso dizer isso, porque eles dizem de uma coisa que é 70% que eles não sabem, mas pelo menos assinalam a ignorância. Pontuam de que o que nós conhecemos efetivamente é muito pouco. Aquilo que nós nos damos conta, vemos, sentimos, analisamos, é 4% que é a matéria propriamente dita, essa matéria que nós tocamos, é a matéria formada a partir dos átomos que nós conhecemos. A ciência, portanto, ela ainda engatinha para desvendar o mistério do universo, ou dos múltiplos universos. Nós ainda não entramos na pesquisa acadêmica do mundo espiritual. Agora que nós estamos fazendo pequenos ensaios, estudando as experiências de quase morte, ouvindo os moribundos mediante pesquisa, os fenômenos de bilocação, de desdobramento, quando saímos para um outro espaço, que não é o espaço físico, e fazemos registros de realidades que estão para além da matéria. É nesses dias que nós estamos, aos poucos, em algumas experiências, que estão servindo e chamando a atenção para a academia, de matéria de reflexão, de estudo, de um mundo que está para além dos 4%. Do mesmo jeito, no âmbito da economia, a terra, como diriam os espíritos Allan Kardec, é pródiga. Nada obstante, nós experimentamos a fome. Mais de 2 bilhões de homens que vivem no planeta experimentam a carência material para a sobrevivência física. Muito embora os alimentos sejam jogados fora porque baia o preço, muito embora haja o desperdício nas instituições, nos aviões, nos restaurantes, nos domicílios, a terra, ela produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, se os países se relacionassem, dizem os espíritos, como as províncias de um mesmo império. Não falta comida, falta fraternidade no coração humano, dirá Joana de Ângeles. Estamos aí no embate econômico, porque as nações poderosas, ditas desenvolvidas, elas usurpam das mais frágeis e exerce uma ética centrada dentro de um capitalismo selvagem que opera a ambição grupal, coletiva de um povo, ou de alguns povos, ou de alguns países, os mais ricos, que se reúnem aqui e acolá no planeta para orquestrarem como vão manter a sua posição econômica, de domínio econômico, e os países semidesenvolvidos, subdesenvolvidos, caminham no entorno, muitos deles experimentando a miséria, a escassez. Do mesmo jeito que numa época de transição planetária surgem os processos mágicos. A fala satânica a Jesus, no sentido simbólico, ela está muito presente hoje, quando diante do desafio para a solução dos problemas, nós esperamos que Jesus venha resolver o nosso problema de qualquer jeito, que Deus vai apresentar uma solução miraculosa, e isso permeia especialmente as religiões, que mágicas trazem no ingrediente do milagre a tentativa de resolver o problema da comunidade. Muitas vezes, aqueles que falam em nome dessas manifestações de fé, o fazem com muita convicção, e uma grande parte deles fazem com manipulação, porque não são religiosos de fato. Eles estão gerindo um negócio, estão valendo-se da religião mágica para explorar a boa-fé do povo. E nós observamos todos os dias isso ocorrendo no nosso cotidiano. Quando damos-nos conta de que efetivamente alguém vai para uma igreja porque lá se oferece tudo. Venha para cá porque nós vamos arrumar emprego, vamos arrumar marido, vamos arrumar esposa. Você vai prosperar. Essa teoria da prosperidade fácil, milagrosa, uma teoria
da graça, na qual você de graça recebe sem trabalho, isso é um processo mágico, que se repete ao tempo de Jesus até hoje, e que em tempo de transição, onde há muitas crises, elas têm proliferado nos seus diversos segmentos para enganar as pessoas incautas. Vi isso dentro de casa. Uma companheira que trabalha conosco me disse que estava frequentando uma igreja e ela dava 50% do que ela ganhava para a igreja. Ora, 50% não é dízimo, é 50%, é a metade. Eu disse, mas como assim? O que é que a igreja faz pelas tuas filhas? Ela tem 2 filhas gêmeas, adolescentes. Ela disse, não, ainda não fez nada não, mas eles dizem que vão fazer. E de que a minha vida vai prosperar. E eu disse, e tem algum serviço que ele faça à família, algum apoio? Não. Ele disse que a gente tem que dar, porque Deus vai dar em dobro. É curioso isso, porque nós somos manipulados na nossa ambição, não são só os outros ambiciosos que nos exploram. Eles são ambiciosos e exploram a nossa ambição. Ela não estava dando para o Senhor, ela estava investindo para receber, na prosperidade da doação do divino, a graça de receber mais. Eu fui lá ver de que ela estava sendo enganada. À época, a igreja que ela pertencia estava envolvida com processos públicos em nível nacional, agenciado por São Paulo. E a matéria estava na mídia. Eu a trouxe, pus-la sentada ao meu lado, no sofá, diante da televisão, e disse, olha, ali estão os representantes da sua religião. Eles estão sendo agenciados pela justiça. Eles são mais do que uma quadrilha. Eles são uma organização criminosa que está explorando as entranhas das pessoas que vivem especialmente na miséria, porque os pobres são as principais vítimas, pobres de dinheiro e pobres de percepção, de argúcia. E mostrei para elas, procurando falar de uma forma mais coloquial, de uma forma mais direta. Ela ficou olhando, e ela disse, eu virei-me para ela e disse assim, e não esqueça de que você está dando 50% do que você ganha, e Deus não tem nenhuma outra forma de atender as filhas dele, que ele confiou a você, a não ser pelo seu trabalho. Essa fala encontrou nela eco. Passado um tempo, ela disse, doutor, eu mudei de religião. Eu disse, foi. Agora eu estou, eu disse o nome de uma outra igreja. E lá, quanto você dá? Eu dou o dízimo. Eu fiz uma economia com ela de 40%. Ela dava 50%, agora estava dando só 10%. Eu disse, louvado seja Deus, você está no lugar certo. E continuei na nossa conversa com ela, que acolá, sobre Deus, sobre as coisas, a fé. Passado um tempo, ela disse, doutor, mudei de igreja de novo. Eu disse, foi? Ela disse, eu fui. Aí deu o nome da igreja. Eu disse, lá, quanto é? Não, lá é só dar quem quer, só oferenda. E tu? Eu não estou dando nada. Então eu sou um personal econômico da fé. Eu ajudei ela a liberar-se do mágico. Ela deixou de ser explorada e não deixou de ter fé. Hoje, a atitude mágica, ela comparece. Mas não comparece só nas igrejas. Quantos centros espíritas apresentam isso? O médium vê e só Deus sabe quem está assistindo, se ele está vendo mesmo. E surgem soluções mágicas para os nossos problemas. Nós encontramos muitas mistificações de espíritos e de pseudos médiums que apresentam soluções de graça para resolver os nossos problemas, poupando-nos os nossos esforços. Quantos centros espíritas se apresentam e que estão a serviço do processo mágico, não dão conta de poder apresentar a doutrina espírita na perspectiva que ela se apresenta para todos nós outros, mediante a codificação kardeciana e dos espíritos que a ampliaram. A mágica no centro espírita está também, e especialmente, na área mediúnica, no passe.
aonde a gente acha que um passe vai resolver o nosso problema, vai nos curar, aí a gente não quer mudar de vida, não quer tomar o remédio, nós não queremos cuidar da cabeça e quer que um passe resolva o nosso problema da cabeça. Como vivi essa experiência pessoalmente algumas vezes, vou contar uma dessas experiências. Uma delas, eu fui na chamada, estava fazendo atendimento fraterno através do diálogo, e um trabalhador me chamou e disse: tem uma pessoa aqui incorporada e não desincorpora nunca. E eu disse: o que foi? Disse, não, ela tomou, chegou aí incorporada, nós colocamos na equipe que estava dando passe, os outros estavam tomando passe, nós aplicamos o passe, não saiu, as outras pessoas nós tiramos da sala, ficou só ela, aplicamos o passe, não saiu, fizemos uma corrente, aí a gente começa a inventar as coisas. Aí vem um mágico, uma corrente, mas mesmo com corrente não saiu. E quando eu entrei na sala, a pessoa foi me explicando, quando eu entrei na sala, tinha uma pessoa borrifando água fluidificada em cima do pretenso médium incorporado, que estava sentado numa cadeira, com uma toalha sobre a cabeça, que gritava, a toalha fazia assim, parece filme de terror, chutava e boxeava quem se aproximasse e ofendia até a última geração de que tentasse conversar com ela. Não foi preciso muito para conversar com o parente e dar-me conta do que estava se estabelecendo. E depois, então, eu, na posição de espírita, e era o médico daquele momento disponível ali, eu disse: muito bem, vamos agora fazer o que precisa fazer, vamos encaminhá-la à unidade de referência psiquiátrica para que ela seja medicada. Aí a companheira me olhou assustada e disse assim: e não vai desincorporar, não? Eu disse: não, porque se desincorporar, morre. Mas como morre? A obsessora tão grave assim? Não, porque quem está incorporada é a própria pessoa nela mesma. Como assim? Digo, ela está surtada, meu bem, ela não está incorporada. Ela está num surto psiquiátrico. Nós aplicamos o passe, que era o melhor que poderíamos fazer, e oramos. Agora ela precisa do medicamento para atender a fisiologia neurológica, a fim de que a mente tenha um quimismo adequado e ela possa sair do surto. Uma outra pessoa que estava me procurando, ia ao meu encontro para fazer uma consulta médica, no caminho convulsionou. E os companheiros que a levavam, vendo que ela convulsionava, em passando perto da União Espírita Paraense, pararam o carro, desceram e fizeram ela tomar um passe, julgando de uma interferência espiritual. Os companheiros, na equipe de passe enquanto plantão, aplicaram o passe, ela continuou convulsionando. Depois fizeram uma vibração e aplicaram o passe novamente, ela continuou convulsionando. Aí a companheira disse: aguardemos um pouco, começou a orar, aí um espírito apareceu e ela disse: e aí? É uma interferência? Nós já aplicamos 2 passes. E o espírito disse assim: nós já fizemos o que tinha que fazer, levem-na urgente para o pronto-socorro. A companheira então orientou, a família foi para o pronto-socorro, e a jovem estava apresentando convulsões epilépticas subentrantes. Convulsões epiléticas subentrantes é aquela que se segue, que se segue, que se segue e leva a pessoa à morte através de um edema cerebral que se estabelece. A moça foi para a UTI, não pôde ficar no pronto-socorro, porque o caso era grave. E ficou alguns dias na UTI, porque teve que se silenciar as convulsões, que eram convulsões muito persistentes, e teve que se fazer o atendimento adequado em função do edema cerebral que as convulsões naturalmente repetidas proporcionam, para tirá-la daquele estado de ameaça de vida. O Espiritismo, ele não veio anular nenhuma ciência, por isso que ele tem força enquanto uma síntese de conhecimento para dialogar com as ciências. Allan Kardec haveria de dizer que o Espiritismo veio fazer aliança entre a ciência e a religião, fazendo menção a essa ponte que nós não podemos esquecer. Não achemos que o Espiritismo vai fazer tudo, porque o Espiritismo faz o que é da sua alçada: iluminar-nos, cristianizar-nos, evangelizar-nos. É a proposta fundamental do Espiritismo.
sem nenhum desprezo às ciências, às religiões, às filosofias, que se colocam dignas a serviço do ser humano. Não há solução mágica. E quando uma pessoa adoece, a gente fica dizendo, mas puxa, como é que fulano adoeceu? Onde estavam os espíritos? Uma vez eu estava na reunião mediúnica e chegou uma companheira, sentindo uma sintomatologia de natureza física, e ela disse, Alberto, eu não sei, ela era médium que fazia um transe psicofônico, eu não sei se isso é espiritual ou não. Eu disse, você já está aqui, é habitual, surgirem sintomas assim, você fica e nós vamos observar o início da reunião e vamos poder observar o que é que os espíritos propõem. A companheira participando da reunião de desobsessão, com a hipótese de ser uma interferência espiritual, pela primeira vez, ela ficou silenciosa durante toda a reunião. E ela era aquela médium com uma regularidade incomparável. Sempre fazia as comunicações, não é como aquele médium que ora funciona, ora não funciona, não. Era uma médium que tinha como característica a regularidade. Não sentiu nada. Quando acabou a reunião, eu disse a ela, vá consultar o neurologista. Ela tinha feito um acidente vascular cerebral transitório. Ela não estava bem. Os espíritos a pouparam. E ao final da reunião, qual era a indicação? Médica, para fazer uma avaliação física. Quantas pessoas estão sendo tratadas de impotência, atribuindo-se aos espíritos, e a gente haja da paz e é um tumor na hipófise, alterando a dinâmica hormonal e inviabilizando a ereção peniana. E nós queremos que o passe resolva, quando há uma medida de natureza medicamentosa e médica, e às vezes cirúrgica, que precisa ser usada em tempo. O Espiritismo, portanto, ele vem e traz uma proposição que não se coaduna, não combina, não se ajusta com essas expressões mágicas. Temos que também considerar esse pilar, que é o pilar da política, que é o exercício do poder. Aonde existem duas pessoas, uma ao lado da outra, tem uma relação de poder. Não estou falando de poder político partidário. Eu estou falando do exercício do poder, da política no sentido mais abrangente, seja a profissional, seja a política enquanto manejo de interação entre pessoas que se relacionam e que precisam articular o exercício de poder. Satanás, na linguagem bíblica, suscitava que Jesus pudesse adorá-lo, a fim de que ele pudesse doar todo o poder sobre os reinos da terra. Quantos de nós somos chamados, nesses tempos, ao exercício do aprendizado no poder? Porque a gente acha que uma pessoa é valorosa se ela tem poder. E esquecemos de que o poder, se estar desconectado da essência que somos, ele pode ficar a serviço do despotismo, do massacre, do radicalismo, da opressão. Ele se guinda numa situação negativa, porque o poder em si, ele pode ser satânico, se ele é despótico, se ele não tiver ancorado na amorosidade. O processo educativo nos convida a exercer um poder que tenha pureza, um poder que possa nos engrandecer a todos, e não aquele que detém o poder em si próprio, vigente naquele momento. Seja o poder físico, qual Peixinho analisava sobre a ética, seja o poder da astúcia, da inteligência, que nós observamos hoje no mundo e no nosso país, o poder da inteligência, o que fez o estrago no nosso país, seja o poder que às vezes nós dispomos de um status, porque pertencemos a uma família que tem um sobrenome, ou que porque pertencemos a uma realeza. Isso são poderes que, se não estão muito bem alinhados, ou se não estão alinhados com o amor, eu uso a minha força física para oprimir, eu uso a minha inteligência na astúcia para tirar vantagem,
eu uso o meu status simplesmente para me colocar sobre os outros, a serviço do meu egoísmo e do meu orgulho. O poder é o grande desafio. E o homem mais poderoso da terra nasceu escravo na periferia da periferia, já que a Palestina da época estava sob o domínio do Império Romano, longe de Roma. E Jesus nasceu na periferia da escravidão e na periferia da periferia, porque ele nasceu sem nenhuma representação de poder humano temporal. Não era filho de um rabino, de uma pessoa importante. Nasceu de improviso, anonimamente, e colocado em um estábulo, para significar de que o homem mais poderoso que a terra já conheceu hoje, não desdenhou a posição de nascer como escravo, para mostrar que o exercício de poder, ele tem que estar ancorado sob a amorosidade. E era desse homem, um gigante que se fez pequeno, era este ser indimensional, que se apequenou na forma de um homem, que guindando o seu poder ao amor, quando desce do Sermão do Monte, os fariseus comentam, ele fala com autoridade. Porque o que há em Jesus, no exercício da política, que era a política divina, cósmica, não é alguém que vale-se do poder para mandar. Muito embora, na sua tradição, estivesse os mandamentos. Muito embora na sua tradição, estivesse os mandamentos como comandos. Jesus se colocou ao lado daqueles que deveriam ser os seus contemporâneos, ajustou-se a um grupo de 12 inicialmente, e dava a demonstração de um poder, se colocando numa posição tão igual do ponto de vista relacional, que chamava-os de amigos, porque tudo que tinha recebido do Pai, conquistado do Pai, toda a sua integração com o divino, ele revelava, não como se fazia, deveria se vedar aos servos, ele revelava aos discípulos, portanto ele os tratava como amigos, sem perder a sua autoridade evolutiva. Ele nos ensina a partilha, e os discípulos não entenderam muito bem isso, por certo, porque Judas faz um descaminho, achando que Jesus era muito incipiente para fazer um exercício de poder, e agencia uma estratégia beligerante, já visualizando por certo Roma, para, como diria Humberto de Campos através de Chico Xavier, estabelecer um apoio a Jesus, porque ele era amigo e amava Jesus, e ele faz uma gestão política, mas entra naquilo que nós poderíamos chamar de uma gestão política ou partidária, e vende Jesus pelo preço de um escravo, achando que ele ia dar, usando a sua astúcia, ia dar uma rasteira naqueles com quem ele se mancomunou, para perceber de que os outros eram mais astutos que ele. E ele, finalmente, vendo-se enganado, não conseguiu fazer um enfrentamento de um exercício de poder que estava muito distante do poder do seu mestre. Porque quando Jesus falava do seu reino que ele deveria implantar na terra, Judas pensava que era um reino material, um reino político humano. Mas Jesus falava de um outro caminho, era um reino da consciência, que ainda não era no campo da amorosidade e da fraternidade daquele tempo. Por isso, ele silencia quando se relaciona com Pilatos. Quando Pilatos o reconhece como rei, ele diz, tu o dizes. Mas quando Pilatos tenta manter o diálogo e aprofundar falando da verdade, ele silencia, considerando o nível evolutivo daqueles que estavam relacionando-se com ele. Judas não compreendeu Jesus e faz uma segunda escolha do poder de gerir a sua própria vida, se suicidando.
E olha, ele esteve ao lado de Jesus, o Cristo, o ungido, o integrado ao divino. Ele não estava ao lado de qualquer pessoa, não. Ele estava ao lado do mestre dos mestres, do médico dos médicos, do homem mais amoroso que a terra já conheceu. Mas, tendo a liberdade para exercer o seu aprendizado, fez as piores escolhas. Nada obstante, quem o amasse como amava Jesus, mesmo sendo traído, o beija no horto das oliveiras e responde ao beijo de Judas, dizendo: a que tu viestes, amigo? Judas dá o beijo traidor para identificar quem é que os soldados deveriam prender, já que era Roma que poderia agenciar as estratégias de aprisionamento e depois da crucificação. Os judeus não poderiam decretar a crucificação de ninguém, fugia ao arbítrio do povo palestino, hebreu, judeu da época, porque era uma competência de Roma. E ali identifica com o beijo, e Jesus diz: a que tu viestes, amigo? Trata de amigo, porque entendia que o discípulo tinha se enganado, e mesmo depois de ter sido enganado e jogar as moedas de prata no chão, ele mata-se, fazendo uma outra escolha no exercício do poder, mais infeliz ainda, e complica a sua situação. Os discípulos não entenderam, a princípio pelo menos, porque quando Jesus está para partir, antes desse momento, eles ficam discutindo quem ia substituí-lo, quem ia gerir o grupo. E Jesus toma de uma toalha, cinge-se, vale-se de uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, se colocando na posição de um servo que limpava os pés empoeirados das pessoas que faziam as longas caminhadas dentro da Palestina. E vai lavando de um, vai lavando de outro. Quando chega em Pedro, Pedro diz: tu não me lavarás os pés jamais. Jesus olha para Pedro e diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não te cuido, tu és um ser indiferente para mim. Se eu não tenho a possibilidade de poder te acolher, te auxiliar, o que tu significas para mim? Tu és um passante. Tu és alguém que simplesmente passa e que não tem vínculo algum comigo. Pedro entende: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro diz: não só os pés, as mãos, a cabeça. E Jesus então celebra com aquela atitude, agora com uma fala, depois do exemplo, dizendo: aquele que quiser ser o maior na gestão do poder, seja o menor, o servo de todos. Ele já tinha nascido na manjedoura, ele já tinha se relacionado com os pequenos, já tinha estado com o cego, que ninguém ousava atendê-lo, tinha curado as pessoas incuráveis, estado com os rancenianos, cujo relacionamento social era proibido, tinha estado com as prostitutas e tinha curado Madalena da prostituição. Ele era o Senhor de todos os senhores. E aquele homem apequena-se e coloca-se na posição de servo, porque servo do divino ele o foi ao longo de toda a sua trajetória, desde o nascimento até a morte, quando ele morre como um famigerado qualquer, já que a crucificação era uma prática, naqueles tempos, importada pelos judeus, para celebrar a morte das pessoas de pequena vida, de vida infame. Ele morre como um infame, de braços abertos, louvando o poder que tinha. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para mostrar que o seu poder não era temporal e físico, que não tinha a ver com nenhuma genealogia de sangue, ele ressurge, materializa-se e continua
a alimentar a esperança dos desesperançados, eliminando a culpa dos discípulos que ficaram acovardados, que não o defenderam, indo ao encontro dos seus beneficiários que silenciaram diante da votação, ele ou Barrabás. Ele volta sem nenhuma palavra de queixa, sem xingar a mãe de ninguém. Ele volta como ele esteve na terra, belo. É o exercício político do poder. Era este homem que no processo da sua ciência, que falava com Nicodemos, no processo da economia, atendia os enfermos, multiplicando pães e peixes. Era este homem que escolheu não estar no centro político, religioso e econômico do seu tempo, Jerusalém, a Judeia. Ele preferiu estar na Galileia, que era empobrecida, dos homens simples, das pessoas que valiam menos culturalmente naquela época. Ele preferiu ficar em Nazaré, lá na Galileia, e só vai a Jerusalém para documentar o seu sacrifício, o seu devotamento. Num exercício de poder econômico, num exercício do seu conhecimento de ciência espiritual que tinha, no exercício da sua dinâmica política do ponto de vista humano, no exercício da forma como ele falava do divino, ele traz o amor como a pedra de toque através da qual nós deveríamos ensejar ver a sua profundidade pelas vias da educação, como propõe o relatório produzido na Europa no início desse milênio, como sendo uma proposta de educação para o novo milênio, que propõe isso: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver. Vejam esses 4 pilares da educação que está proposto: educar a partir do ser que somos, conhecer para poder fazer, e fazer através da experiência convivencial. O centro espírita é um espaço de convivência. É lá que nós vamos nos construindo no laboratório, que também o centro espírita o é, para fazermos a nossa movimentação existencial nos outros setores. A casa espírita pode representar exatamente esse lugar aonde nós vamos aprendendo a aprender, mediante a educação, a amarmos um pouco mais aquele que caminha conosco, amando-nos a nós mesmos. O centro espírita é o lugar onde nós fazemos reflexões maduras para saber quem somos, não só conhecer o mundo, mas conhecer-se enquanto mundo, a fim de poder, em se apropriando de si próprio, mergulhar para além do humano que somos, ratificando que somos espíritos, a fim de que possamos operar, fazer, agir, atuar, nos comportar de tal modo que o exercício da teoria, do conhecimento, possa se transformar em sabedoria. Hoje, o mundo é uma grande escola de aprendizado, e o centro espírita é esse laboratório onde nós vamos experimentar essas habilidades. Não basta se desenvolver só numa perspectiva, é necessário o conjunto. O aprendizado está sobre aprender sobre nós mesmos, quanto o outro. O aprendizado está nos estudos da reflexão doutrinária dos livros, dos grupos de estudos, das palestras, mas também está no conhecimento que eu faço do outro, na atividade assistencial, na recepção, na entrevista, no diálogo com os espíritos. Mas esse aprendizado, aprendendo que estamos, ele vai se concretizando, porque também ali nós ensaiamos um agir com alguém que é uma pedra no nosso sapato. Todo centro espírita tem alguém que é desafiador, e o desafiador,
O iluminador, porque vai nos iluminar, é aquela pessoa atrapalhada, é aquela pessoa que tem dificuldades. Quando uma pessoa apresenta muitas dificuldades, nós tentamos cercear-lhe a frequência e a presença. Se uma pessoa vem muito mal cheirosa, nós temos uma tendência a marginalizá-la. Até desejamos que ela não venha. E se é atividade assistencial, eu nem vou nesse dia porque pobre, miserável, tem mau cheiro. E eu me lembro de uma situação que Raul Teixeira vivenciou na Sociedade Espírita Fraternidade, quando ele ia falar e o mendigo que estava na rua entrou naquele dia. E quando foi entrando, os companheiros, trabalhadores ficaram se entreolhando, porque era uma pessoa mal cheirosa, mal vestida. Não era uma pessoa civilizada, era um marginal. E ele veio andando e se sentou na primeira fila. E Raul diz que acompanhando o mendigo estava sua mãe desencarnada. E depois que ele senta, a mãe vem até o Raul e diz: converse com meu filho, atenda ao meu filho, porque hoje eu consegui fazê-lo entrar nesta casa. Enquanto todos lamentavam porque ele tinha entrado, ninguém se dava conta de que havia um anjo, que era sua mãe, que conseguiu colocá-lo para dentro. E esse mesmo anjo vinha pedir a um trabalhador do Cristo para que pudesse o acolher num atendimento personalizado, individualizado, singular. Porque casa espírita não é um culto de multidões exterior. Casa espírita é um espaço de convivência, aonde nós vamos aprendendo uns sobre os outros, aonde a gente vai sabendo o nome das pessoas, aonde a gente entretece relações, contato. Casa espírita não pode ser a pessoa entra, senta e vai embora. Ouve uma palestra, toma um passe e vai embora. Essa é uma casa espírita que não está em dia com a proposta do espaço de convivência. De um centro espírita que é uma sociedade de relações, aonde cada pessoa deveria ser atendida individualmente, personalizadamente. Aonde cada um é porque é uma edição única, produzida pela divindade. Não há ninguém, cópia de ninguém, nada obstante sejamos semelhantes. Atender na casa espírita, estar na relação na casa espírita com os companheiros que frequentam, é a dinâmica adequada a qual o centro espírita deve atender enquanto finalidade, adequando-se para ser uma célula autêntica de cristianismo. Mais de 2 meses uma pessoa frequentando a casa espírita, ela já precisa ir se alocando numa atividade singela, diz Joaquim Travassos através de Francisco Cândido Xavier. Porque a casa espírita não é uma casa onde você vai contemplar o divino que está lá e você aqui. É uma escola que se transforma num ambiente de trabalho oficinal, que também se consagra num processo de atendimento às necessidades, encontrando na casa espírita o formato de um templo, mas é sobretudo, ou igualmente, uma família, que não é a consanguínea, aonde as pessoas me atendem, me aceitam do jeito que eu sou, atrapalhado ou não. E quando tem uma pessoa atrapalhada, pode contar que ela está sendo convidada a te ensinar, ou a nos ensinar, aqueles da casa espírita, a como nos desenvolver melhor, desenvolvendo as nossas habilidades. Eu lembro sempre de Rob Casarjan, a notável psicoterapeuta americana, que narra uma experiência que é muito interessante, que serve para a nossa reflexão agora. Diz ela que Gurdjieff administrava os cursos de psicoterapia transpessoal, à época, com outro nome naturalmente. E tinha um aluno que era imprestável, chamava-se Hans. Hans era uma pedra de sapato na turma, porque ele era intolerável por todos. Hans continuava no grupo, e Gurdjieff não tomava nenhuma providência de expulsão daquele aluno. Até num dia que Gurdjieff viaja,
E quando ele volta, a turma expulsou Hans. E quando ele soube que Hans tinha ido embora, ele foi em Paris, no bairro onde Hans deveria ser encontrado, que era um bairro russo. E lá estava Hans. E ele disse para Hans: volte para o curso. Hans disse: eu não volto. Volte, você não precisa pagar. Eu não volto. Volte, você não precisa ter despesas, não só com as mensalidades, mas com a habitação. Nós damos casa e comida. Não volto. Volte que eu pago para você voltar. Então eu volto. Vocês vejam que Hans era um espírito inteligente, argucioso, perspicaz, e contratado por Gurdjieff, por assim dizer, voltou. Quando voltou, a turma ficou exasperada. Hans voltou e se insurgiram contra o mestre Gurdjieff sobre a volta de Hans e nas condições em que ele voltou, sem pagar a mensalidade, sem pagar a habitação, sem pagar a alimentação e ainda recebendo uma bolsa, por assim dizer. Então Gurdjieff, dirigindo-se à turma, disse: eu sou o professor da teoria, Hans é o professor da prática. Lembram-se de algum Hans no centro espírita? Cuidado, esse Hans pode ser você. Você pode ser o Hans de alguém. Quem tem um Hans às proximidades tem um mestre da prática, que na convivência exige-nos um exercício político de poder relacional. Exige-nos as entranhas do autoconhecimento para podermos atualizar no nosso aprendizado uma melhor capacidade de amar, a fim de dotar a nossa relação de um melhor nível transacional de encontro com a pessoa que se estende para as outras. Quem tem uma pessoa difícil no centro espírita, entre aspas, tem um guia encarnado, que vai ajudar o centro espírita a funcionar melhor, porque as pessoas vão entrar num processo de iluminação, se entenderem que as pessoas mais difíceis são as pessoas que mais nos ajudam a crescer. E ao invés de querer expulsá-las, nós deveríamos, entre aspas, remunerá-las, porque elas estão dando a chance de nós podermos crescer. Às vezes nós precisamos tanto de um Hans que tem um Hans em casa, não só no centro espírita. E às vezes a gente está tanto em dependência, pendente nas matérias do espírito, que tem um Hans também no trabalho. Não sei se vocês têm um Hans no trabalho. O Hans, ele nos ajuda na posição de aprendiz, como o mestre da prática, a desenvolvermos as nossas habilidades, que são habilidades espirituais. Diz nesse desdobramento essas 4 dimensões que precisamos aprender na perspectiva do nosso aprendizado dentro e fora da casa espírita, nessa movimentação de transição, guiadas pelo fio de prumo do amor, o instruí-vos. Ele se reporta à razão, ele se reporta à intuição, falando da nossa dimensão espiritual e transcendente, ele se reporta à sensação, falando do corpo, da forma como lidamos com os nossos instintos, da forma como lidamos com os nossos sensórios, e ele fala no exercício do poder da nossa dimensão emocional, que é a dimensão da convivência. É natural que essas dimensões elas se entrelacem, aqui postas didaticamente, para nos ajudar a refletir, a aprender a conhecer, a ser, a fazer e a conviver, é aprender a articular a razão, a sensação, a emoção e a nossa dimensão paranormal, intuitiva, mediúnica, não só mediúnica e intuitiva no que tange aos espíritos, mas intuitiva como potência da alma, como diria o espírito Emmanuel no livro Emmanuel, de que a humanidade caminha para as grandes potências da intuição. A fala de Emmanuel fala
dessa direção do planeta de regeneração para onde caminhamos, aonde nós vamos aprimorar não a intuição mediúnica, mas a intuição pela possibilidade que temos de, enquanto espíritos dotados de riquezas internas, mergulharmos dentro de nós mesmos e apreendermos a verdade por um outro caminho, que é o pensamento não linear, que é a captação súbita, o que caracteriza a intuição. É nesse caminho que nós vamos, e é nesse caminho que o Espiritismo está alinhado. Quando nós observamos hoje tantas divergências que tratam dos distanciamentos, sejam da briga de classes sociais, seja dos homens-bombas lutando pela seu ideal seitista, porque deformam o conceito que Maomé trouxe para iluminar a terra, bem como daqueles que fazem das diferenças étnicas de corpo, de cor, de raça, de etnia, portanto, algo que os possa diferenciar. E outras tantas que vêm como desdobramento destas, que envolve a sexualidade, que envolve gênero, que envolve status, que envolve profissão, aonde umas parecem que são mais do que outras, aonde umas pessoas parecem que estão mais acima e outras estão mais abaixo. Esse olhar fragmentado do mundo, Allan Kardec, no seu tempo, já haveria de nos antecipar, para que na transição pudéssemos estar muito atentos, porque era de prever de que pudesse surgir, emergir essas diferenças que parecem irreconciliáveis, de classe, de religião, de etnia, de compreensão intelectual. E ele fez uma pergunta na Lei do Progresso, que trata exatamente dessas 4 dimensões, seja do ateísmo, que está na esfera do conhecimento, da ciência e da razão, notadamente, seja na esfera mágica, da transcendência, quando se reporta às seitas, seja na forma das castas, que falam de como nós nos organizamos economicamente, socialmente, em classes, seja na forma como emocionalmente nós nos relacionamos, porque somos etnicamente diferentes, temos uma origem diferente. Diria Allan Kardec que nós precisaríamos buscar a solidariedade daqueles que se veem como irmãos, para se verem para além do humano como espíritos e visualizar o futuro, vivendo numa certa medida a dimensão divinal que somos, o Deus que somos. Deus que somos com D pequeno, filhos do divino, de Deus, que nos permite compreender como irmãos e que faz a ultrapassagem dessa visão personalística e de personalismo que o ego pode proporcionar, para alcançar a solidariedade, a fraternidade e a justiça. Foi essa pergunta que Allan Kardec fez em A Lei do Progresso, a questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Estamos exatamente no meio dessa transição se operando. Há mais ou menos 260 anos, 160 anos depois de ter lançado essa pergunta e ter se obtido essa resposta. E olha que os espíritos responderam: destruindo o materialismo, que à época, guindado com o ateísmo, ridicularizava a fé, a religião e a figura excelsa de Deus e do divino, e rechaçava Jesus, naturalmente, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que uma chaga? Porque o olhar materialista não vê continuismo na vida. Você trabalha o aqui e agora e pronto. Uma ética vinculada ao materialismo induz você ao aborto, à eutanásia, ao homicídio, ao suicídio,
Porque se a minha vida está imprestável, por que eu vou continuar vivendo? Se eu estou em uma doença grave, estou preso num leito, para que eu esperar a morte daqui a 5 anos? Se o meu pai está ancião, velho, caduco, e já viveu uma vida, por que eu vou perder tempo com ele? Eu empurro ele para o nada, que é para onde eu vou, e eu vou aproveitar essa vida que é tão curta, tão passageira e tão rápida, que é a vida corpórea. Essa é a visão do materialismo, notadamente do materialismo que se guinda ao ateísmo, que traz, portanto, esse incremento, essa negação da vida além do corpo, é uma chaga social até hoje. E no mundo de tantas reverberações, de tantas ambivalências, de tantas contradições, multiplicam-se as clínicas aonde a intelectualidade é brilhante, por exemplo, como na Suíça, aonde você se interna para experimentar o suicídio assistido, com toda a chancela legal do Estado. O mundo como está hoje, num sem conto de países, o abortamento é feito sem nenhuma prescrição outra, a não ser o querer da pessoa, porque o Estado apoia, enquanto legislação, o sacrifício de embriões e fetos, num crime de lesa natureza, considerando as leis divinas. O materialismo, portanto, ele conspira, posto que não há laços anteriores e não há laços posteriores. Ele estimula a guerra, a destruição, fica a serviço do egoísmo. Eu não estou dizendo que não existe materialistas humanistas, isso não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, enquanto doutrina, numa análise filosófica, o materialismo se constitui numa chaga social, a despeito das exceções. Mas quando o materialismo, guindado ao ateísmo, se coloca no mundo, ele é uma ameaça, é uma chaga. Por isso o Espiritismo surge na contraposição, para destruir essa visão de materialismo ateísta, para incluir a matéria, mas para mudar a concepção de se relacionar com ela, para incluir o corpo, mas para mudar-se a concepção de como é que se lida com o corpo do outro, porque a visão, ela prevê uma visão de transcendência, de imortalidade da alma, guindada ao divino, há uma visão teísta. Por isso, o Espiritismo se propôs, na fala dos Espíritos, a destruir o materialismo enquanto chaga da sociedade. E continua os Espíritos. Ele faz o materialismo, ele faz o Espiritismo, que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Nós temos interesses humanos ou nós vivemos numa perspectiva, no contínuo existencial para além da morte? Nós estamos vivendo só aqui agora e depois dane-se, ou nós estamos vivendo sabendo que existe lei de reencarnação, que nós estamos colhendo algumas coisas, que nos beneficiamos de algumas coisas que nós construímos, e que o futuro está relacionado ao hoje, e o futuro não é a morte, é uma outra possibilidade reencarnatória lá adiante. A vida continua. Aonde está o meu interesse? O olhar espírita se alarga. Continua os Espíritos, portanto, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Vem o parágrafo: abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É magna essa questão kardeciana. A pergunta que ele propôs é fundamentalmente aquela que fazemos hoje sobre qual é o papel do Espiritismo na transição planetária. E a resposta dos espíritos é magnífica. É abrangente, é colossal. Ela encontra os nossos corações como se nós tivéssemos feito essa pergunta ontem e tivéssemos tido essa resposta ontem para os dias de hoje, de agora.
de tão contemporânea, muito embora foi aproximadamente 160 anos atrás, está inserindo em O Livro dos Espíritos. Tal é a magnitude com que o Espiritismo se apresenta, apresentando a educação ao lado do amor, como sendo as asas que deveremos articular para o nosso grande voo evolutivo, individual e coletivo, tratando essas questões que estão hoje vivazes, emergentes, na briga entre países, as guerras, negros e brancos, homens bombas, religiões que querem deter a sabedoria da verdade como se tivessem uma procuração divina e olham os outros como adversários, inimigos, e sendo inimigos precisam ser destruídos porque são uma ameaça ao divino, contaminando a humanidade. É nesses tempos que veio o Espiritismo sem nenhuma arrogância, mas com essa densidade, para nos apresentar o amor. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos a educação como as possibilidades capazes de poder instalar o reino a que Jesus se referia a Judas e aos outros no seu tempo, que é um reino indimensional, que inicializa as suas bases no solo daquele que consegue viver esta fraternidade e que se expressa como solidariedade, respeito às diferenças e que traduz, em última análise, de que nós somos irmãos e estamos aprendendo como irmãos uns aos outros a nos divinizarmos a cada dia, vivendo a nossa condição humana. Como diria Joana de Ângeles, ninguém consegue ser anjo sem antes ser humano. Ele nos ajuda a que, enquanto humanidade, nós possamos viver como humano, dignamente, com justiça, com respeito, com fraternidade, com solidariedade, com humildade, visando o nosso processo de angelitude, que vai na esteira dos mundos que vamos habitando, até alcançarmos a perfectibilidade relativa que nos é facultada de ver face a face o divino. Por isso, a fala do Espiritismo é de trazer Jesus de volta ao nosso coração. E por isso, nós não podemos nos excusar da responsabilidade que nos compete como trabalhadores espíritas, notadamente dirigentes espíritas, de lavarmos os pés um dos outros na convivência, de aprendermos a ser, dando oportunidade para que o outro também seja como ele é, de conhecermos uns aos outros à luz do conhecimento espírita e de podermos fazer o nosso melhor, não só pela nossa casa, mas por nós mesmos na nossa transformação planetária interior, a fim de que em fora da casa espírita, no lar, no trabalho, na via pública, no ambiente comunitário, onde nós formos, sejamos os servos, ainda que imperfeitos, mas os servos de Jesus, capazes de estarem cientes de que nós estamos aprendendo a aprender e estamos nesse vir a transcender-nos a cada dia, experimentando a transição planetária em nós mesmos e dando a nossa pequena, grande contribuição aonde estivermos, sendo essa luz colocada sobre o candeeiro e não escondida embaixo da cama, sendo a cidade edificada no monte, ou a pitada de sal capaz de restaurar o sabor. Ser sal não significa anular o outro. A característica fundamental do sal
é ensejar que cada um tenha o seu sabor, porque o sal demasiadamente posto, ele anula o sabor do alimento. A nossa proposta não é negar o sabor deste ou daquele indivíduo, desta ou daquela classe social, deste ou daquela religião que se apresente, desta ou daquela disciplina acadêmica. A nossa proposta, enquanto sal, é dar a pitada para que o outro, a classe social, a religião, a ciência, a política, ela possa se beneficiar da luz que nós seremos capazes de comunicar como esforço próprio e possa assumir o seu lugar de transformação na transformação planetária, ordenando uma nova forma de ser dentro da Terra, que vai configurar o planeta de regeneração se consolidando aos poucos. Em última análise, o Espiritismo, ele não vem fazer outra coisa a não ser ressuscitar a figura de Jesus, seja com Nicodemos, seja naquele diálogo simbólico com Satã, e restaurar a mensagem crística que haverá de proporcionar a nossa libertação de nós mesmos, das nossas entranhas, na direção de voos mais ousados, mas coletivos, com a negação do individualismo e com a presença da solidariedade. Por isso, poderíamos concluir a nossa fala de agora, lembrando o Espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ela recorda a necessidade de Jesus retornar, vir, não aquele Jesus esperado pelas visões religiosas, mágico-milagrosas, mas esse Jesus que vai aparecendo das nossas entranhas na medida em que fizermos a abertura do nosso coração para que ele possa emergir, porque ele está adormecido dentro de nós mesmos. Se Jesus foi o Cristo, há um Alberto também que é Cristo, mas esse Cristo, se não tiver acordado, eu ficarei apenas o Alberto, não o Alberto conectado com o divino. Ser cristão é fazer emergir o Cristo que está dormindo na nossa intimidade. E é esse o chamado que Maria Dolores faz, fazendo menção a Jesus, que faz acordar o nosso Cristo interno, dizendo: em lembrando-te a mensagem brilhante e renascente, recordo-te a tua promessa em sentido augusto, e crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transformas povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuar-te as luzes do progresso nas vantagens de agora e de amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo à evolução divina, da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui, ali, entretanto, nutrindo diferença injusta. Creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito
a fim de abrir-te o próprio coração. Obrigado.